Como pode dizer, Sócrates, que não é permitido fazer violência contra si mesmo, e por outro lado, que o filósofo não deseja nada melhor do que poder servir aquele que morre? Que? Então, Sebes, não foste instruído a respeitar desde gênero de questões tu e Simias, que vivestes tanto tempo em companhia de Filofal? Não, nada de claro, Sócrates. Eu, também, o que digo é por ouvir dizer, e seguramente nada impede que se transmita o que dessa forma foi me dado a aprender. E com efeito, talvez convenham particularmente os que devem trasladar-se para o além, a tarefa de empreender uma investigação sobre essa viagem e de relatar, num mito, o que julgamos ser tal lugar. E por que não? Que poderíamos fazer senão isso durante o tempo em que nos separa do pôr do sol? Dize-nos, pois, Sócrates, por que motivo se pode certamente negar que seja coisa permitida o suicídio? Eu mesmo, com efeito, e ao que nos perguntavas há pouco, já ouvi Filolau dizer, no tempo em que se encontrava entre nós, e também outros, que tal coisa não se pode fazer, mas ninguém já foi capaz de ensinar-lhe qualquer coisa de exato a respeito. Vamos examinar isso. É possível, talvez, que eu te possa ensinar alguma coisa. É provável também que isso te pareça maravilhoso e que te espantes ao saber que, para todos os homens, há uma absoluta necessidade de viver. Necessidade invariável, mesmo para aqueles para os quais a morte seria preferível à vida. Acharás espantoso ainda que não seja permitido àqueles para os quais a morte seja um bem preferível à vida. O direito de procurarem por si esse bem é que, para obterem, necessitam recebê-lo ou terem. Por Deus! Poder-se-ia, com efeito, encontrar isso pelo menos considerando sobre essa forma, qual coisas de irracional. Todavia não é assim, é muito provável, aí não falta razão. A esse respeito há mesmo uma fórmula que usam os adeptos de mistérios. É uma espécie de prisão e lugar onde nós homens vivemos. É dever não libertar-se a si mesmo, nem evadir-se. Fórmula essa sem dúvida, que me parece tão grandiosa quanto pouco transparente, mas não é menos exato. Sebes, que aí se encontra justamente expresso. Creio o seguinte: os deuses, não aqueles sob cuja guarda estamos, e nós homens somos uma parte da propriedade dos deuses? Não te parece que é assim? Parece-me. E tu, por acaso, não havias de querer o mal a um ser de tua propriedade? E se matasse sem tal lhe tivesse permitido? E não terias de seu ato a vingança que fosse capaz de tirar? Efetivamente. É provável, portanto, que nesse sentido, sentido nada existia de irracional no dever de não nos matarmos, de guardarmos que a divindade envie qualquer ordem semelhante àquela que hoje se apresenta para mim. Seja, acho isso natural, mas a coisa toma outro aspecto quando se trata do que há pouco dizias, acerca da facilidade com que os filósofos consentiram a morte. Isso, Sócrates, parece-me uma inconsequência, se é que há boas razões para afirmar o que dizíamos faz poucos instantes, que nos encontramos sob a tutela da divindade, e que em nós ela tem uma de suas propriedades. Que não haja irritação de parte dos homens sensatos, quando se lhes retira essa tutela dos deuses, que são precisamente os melhores tutores, e essa, bem difícil de compreender, não é crível, em tais circunstâncias, que alguém em liberdade possa encontrar maiores vantagens na sua própria autonomia. E é possível que alguém destituído de inteligência possa ter essas ideias, e desse modo fuja a seu dono sem refletir que, quando este é bom, não se deve escapar à sua autoridade, mas ao contrário, ficar o mais possível junto a ele. Fugir, pois, seria mostrar a falta de reflexão por parte de tal homem, enquanto, ao que tem inteligência, sem dúvida alguma teria o desejo de encontrar-se incessantemente ao lado de quem vale mais do que ele próprio. Ora, Sócrates! Dessa forma, o que é natural é justamente o contrário do que dizíamos há pouco. Por que não justamente os homens de bom senso, que devem irritar-se no momento da morte, enquanto os insensatos se alegrarão?
Sócrates havia escutado Cebes e sentira prazer, pareceu, ante a dificuldade levantada por ele. Olhando para o nosso lado, disse: Verdadeiramente, Cebes, sempre está em busca de argumentos. Não tem a mínima inclinação para acreditar imediatamente no que se lhe diz. Mas Sócrates, segundo penso, há também muita razão nos dizeres de Cebes. De fato, com quem já são homens contestavelmente sábios, haveriam de fugir de donos que valem mais do que eles próprios, e sem grandes cuidados, e se afastariam deles. Meu pensamento também é que, além disso, a objeção de Cebes dirige contra ti mesmo, pois é da mesma forma que, sem muito pesar, suportas a contingência de abandonar-nos, e a nós e aqueles excelentes donos que são os deuses. Tendes razão, eu vos entendo. Eis uma acusação que me devo defender como se estivesse no tribunal. Isso mesmo. Pois bem, vamos a isso. E procuremos, sobretudo, apresentar diante de vós uma defesa mais convincente que a que fiz perante os juízes. Sim, confesso, Cebes, eu cometeria um grande erro não me irritando contra a morte, se não possuísse a convicção de que depois dela vou encontrar-me primeiro ao lado de outros deuses, sábios e bons, e segundo, junto a homens que já morreram e valem mais do que os daqui. Mas em realidade, ficais sabendo que se não me esforço por justificar a esperança de dirigir-me para junto de homens que são bons, em troca hei de evitar todo o esforço possível para defender a esperança de ir encontrar, depois da morte, um lugar perto dos deuses, que são ambos em tudo excelentes, e se há coisas a que eu me dedique com todas as minhas energias, será essa. Assim, por conseguinte, não tenho razões para estar irritado, mas ao contrário, tenho a firme convicção de que depois da morte não há qualquer coisa de resto, que uma antiga tradição diz ser muito melhor para os bons do que para os maus. Que dizer, Sócrates? Será capaz de guardar unicamente para ti esses pensamentos, quando tens a intenção de partir? Não os partilharás conosco? Pois aí está certamente, segundo penso, um bem que nos é comum a todos. Ao mesmo tempo terás feito tua defesa, se tuas palavras conseguirem convencê-los. Pois bem, esforcei-me-ei por fazê-lo, mas antes vejamos o que o bom Criton tem desde algum tempo a intenção de dizer-me. Que quero dizer? Nada mais do que o que está a repetir-me. Há muito homem deve ministrar-te o veneno. Pede-me te explique que deves falar o menos possível, porque falando muito a gente se aquece, e é necessário não contrariar assim a ação do veneno. Se continuas a conversar desse modo, talvez seja preciso que tomes 2 ou até 3 doses de veneno. Diz-lhe que vás às favas, para desempenhar-se de sua missão. Ele que me dê o veneno 1, 2 ou mesmo 3 vezes, se for preciso. Era mais ou menos a resposta que eu previa, mas há muito que este homem estava a importunar-me. Deixa-o falar. A vós, entretanto, que sois meus juízes, devo agora prestar-vos contas, expor as razões pelas quais considero que o homem que realmente consagrou sua vida à filosofia e o senhor de legítima convicção no momento da morte, possui a esperança de ir encontrar-se para si, no além, excelentes bens quando estiver morto. Mas como pode ser assim? Isso será, Semias e Cebes, o que me esforcei por vos explicar. Receio, porém, que quando uma pessoa se dedica à filosofia, no sentido correto do termo, os demais ignoram que sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer, em estar morto. Se isso é verdadeiro, bem estranho seria que, assim pensando, durante toda a sua vida, que não tendo presente ao espírito, senão aquela preocupação quando a morte vem a irritar-se com a presença daquilo que até então tivesse presente no pensamento e de que fizera a sua ocupação. Por Zeus, Sócrates, eu não tinha a intenção de rir, mas tu me fizeste rir. É que penso, se o vulgo te ouvisse falar desse modo, se convenceria de que há muitas boas razões para atacar os que se ocupam de filosofia, e ele faria um coro sem reserva,
os nossos amigos. Na verdade, diria ele, os que se dedicam à filosofia são homens que se estão preparando para morrer. E se há alguma coisa que seguramente pensarão, é que é justamente esse o fim que eles merecem. Eovulo teria razão, Simias, de dizer isso, embora, é claro, não soubesse que estava a dizer uma verdade, pois os que ignoram ele e os que lhe fazem coro, é de que modo se estão preparando para morrer aqueles que verdadeiramente são filósofos, de que modo eles merecem a morte, e que espécie de morte merecem. Entre nós, com efeito, é que devemos tratar dessa questão, e quando ao vulgo e aos outros, não lhes demos atenção. Segundo o nosso pensar, é a morte alguma coisa? Claro! Nada mais do que a separação de alma e do corpo, não é? Estar morto consiste nisto, apartando a alma e separando dela. O corpo isolado de si mesmo, a alma por uma sua vez apartada do corpo e separada dele, isolada em si mesma. A morte é apenas isso? Sim, consiste justamente nisso. Examine agora, meu caro, se te é possível compartilhar deste modo de ver, pois nisso reside, com efeito, uma condição do processo de nossos conhecimentos sobre o presente objeto de estudo. Crees que seja próprio de um filósofo dedicar-se à atividade aos tentos prazeres tais como o de comer e de beber? Tão pouco quanto possível, Sócrates. E os prazeres do amor? Também não. E quanto aos demais cuidados do corpo, pensa que possamos ter valor para tal homem? Julgas, por exemplo, que ele se interessará em possuir uma vestimenta ou uma sandália de boa qualidade? Ou que não se importará com essas coisas, se a força maior de uma necessidade não é obrigar a utilizá-las? Acho que não lhes dará importância, se verdadeiramente for filósofo. De forma que, na tua opinião, as preocupações de tal homem não se dirigem, de um modo geral, para o que diz respeito ao corpo, mas ao contrário, na medida em que lhe é possível, eles se afastam do corpo, e é para a alma que estão voltadas? Sim, sem dúvida. É, pois, para começarmos a nossa conversa, em circunstâncias desta espécie, que se revela o filósofo, quando ao contrário de todos os outros homens afasta tanto quanto pode a alma do contato com o corpo? Evidentemente. Sem dúvida, a opinião do vulgo Semias é que um homem para o qual não existe nada de agradável nessa espécie de coisas e que com elas nada não se preocupam, não merecem viver, mas pelo contrário, está muito próximo da morte, que assim não faz nenhum caso dos prazeres de que o corpo é instrumento? É a própria verdade que acaba de nos dizer. E agora, dize-me, quando se trata de adquirir verdadeiramente a sabedoria, é ou não o corpo um entrave senão investigação despedidos auxílio? Quero dizer com isso, mais ou menos, o seguinte: acaso alguma verdade é transmitida aos homens por intermédio de vista ou de ouvido? Ou quem se sabe, pelo menos, em relação a estas coisas, não se passam como os poetas, não se cansam de nolo repetir incessantemente, e que não vemos em ouvidos com clareza? E se dentre as sessões corporais nos possui exatidão, e não incerta segue-se, que não podemos esperar coisas melhores da outra, que, segundo eu penso, são inferiores àquelas. Não é também esse o teu modo de ver? É exatamente esse. Quando é, pois que a alma atinge a verdade, temos de um lado que quando ela deseja investigar, com a ajuda do corpo, qualquer questão que seja o corpo, é claro, o engana radicalmente. Dizes uma verdade. Não é, por consequente, no ato de raciocinar e não de outro modo, que a alma apreende em parte a realidade de ser? Sim. E sem dúvida alguma ela raciocina melhor preciosamente quando nenhum impeço lhe advém de nenhuma parte, nem do ouvido, nem da vista, nem do sofrimento, nem sobretudo do prazer, mas sim
qualquer que se isola mais que pode em si mesmo, abandonando o corpo